O Botafogo terá novidades importantes para a partida contra o Santos no final de semana, domingo, 4 horas da tarde. O Botafogo que venceu o último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Ceará, um jogo importante para o Botafogo voltar a ter confiança, e agora tem um confronto importante contra o Santos, um time que está brigando na parte de baixo da tabela. Então o Botafogo, digamos que em tese, é o favorito para vencer esse confronto. O Santos vai vir desesperado para cima do Botafogo e o Botafogo pode aproveitar esse desespero do Santos. E o Botafogo vai ter alguns retornos que vão deixar o time muito mais forte para esse confronto e eu vou te mostrar agora. Vem comigo. Como eu falei para vocês, o Botafogo vai contar com retornos importantes para a partida contra o Santos. Alguns jogadores ainda são dúvida, outros jogadores já têm o seu retorno confirmado e que vão fazer total diferença nesse confronto. Bom, o Botafogo vai ter o Léo Link como seu goleiro titular para essa partida, mas na zaga o Botafogo já conta com o retorno de Alexander Barbosa. No último jogo, o Botafogo teve que jogar com David Ricardo e com o Marçal improvisado na zaga. Até porque o Gabriel Bahia, que foi contratado junto ao Volta Redonda, não está sendo utilizado, Nos últimos 2 jogos ele foi preterido pelo Marçal na zaga. Mas eu acredito que com David Ricardo e com Alexander Barbosa, o técnico David Ancelotti deve escalá-los como titular. Não creio que ele vai manter o Marçal na zaga. Acredito em uma zaga com David Ricardo pela esquerda e o Barbosa jogando pela direita. O Barbosa que vem voltando de cumprir suspensão, de terceiro cartão amarelo. Então o Botafogo deve ter uma dupla de zaga mais sólida, dos jogadores com boa estatura, dos jogadores que são interessantes. O Barbosa consegue jogar bem também pelo lado direito, ele consegue até utilizar bem a perna direita para um jogador canhoto. Eu acho que é uma dupla de zaga muito mais sólida e mais forte, O Botafogo ganha essa volta muito importante, que é do Alexander Barbosa. Na lateral direito, o Vitinho vai jogar novamente, ele que vem de uma boa atuação contra o Ceará. Na lateral esquerda, pode ser que tenhamos o retorno de Alex Telles, mas não é confirmado ainda. O Alex Telles está treinando com bola e tudo mais, mas existe uma chance sim do Alex Telles ser relacionado para essa partida. Mas eu acredito que o Cuiabano vai começar como titular. O Cuiabano deve começar jogando esse jogo contra o Santos, mas tem pelo menos essa expectativa do Telles estar entre os relacionados para esse jogo, para voltar a ser uma opção. Alex Telles é um jogador importante para o grupo do Botafogo, tem algumas características que só ele consegue entregar na lateral esquerda do Botafogo. Então Alex Telles deve retornar, não se sabe se ainda para esse jogo contra o Santos, mas ou se para o próximo jogo, mas ele já está treinando com bola e muito próximo de um retorno. Quem retorna à equipe com certeza é Marlon Freitas, cumpriu suspensão no jogo contra o Ceará e está de volta à disposição. E aí vamos ter o meio de campo formado por Marlon Freitas e Nilton. O Alan jogou o último jogo como titular ao lado do Nilton, e aí existe uma troca, O Nilton teve até mais liberdade para atacar e o Alan ficou mais como esse primeiro volante. Com o Marlon Freitas em campo é o contrário, é o Marlon Freitas que sai um pouco mais para o jogo e é o Nilton que fica como um primeiro volante. Então o Botafogo deve ter aí o Nilton e o Marlon Freitas formando a sua dupla para esse confronto diante do Santos. É importante você voltar a ter opções. Cara, no último jogo o Botafogo foi só com o Alan e com o Nilton como opções de volante para o jogo. Então agora o Botafogo vai ter o Alan, tem o Marlon Freitas, tem o Nilton também para esse jogo. Do meio para frente o Botafogo conta com novidades extremamente interessantes. A principal delas, na minha opinião, é o Jordan Barreira, que retornou da seleção sub-20 da Colômbia, vai reforçar o Botafogo para esse confronto. Fez um ótimo Mundial sub-20. Inclusive chamou a atenção de times do futebol europeu. Em breve podemos ter propostas pelo Jordan Barreira. E é um jogador que precisa jogar pelo Botafogo. Acredito que ele vai ganhar mais minutagem agora, depois desse Mundial Sub-20. A tendência é que o David Ancelotti dê oportunidades para o Barreira, não como titular a princípio, mas deve entrar no decorrer do jogo no segundo tempo. É um jogador que pode jogar como ponta direita, um jogador que pode jogar também como ponta esquerda, um jogador que pode jogar centralizado, até de segundo volante o Barreira pode jogar. Ele é um jogador muito multifunção em campo, mas eu acredito que o Barreira tenha mais a acrescentar do meio para frente, até pela qualidade técnica e pela habilidade que ele tem. Mas eu acredito que, enfim, o torcedor do Botafogo vai poder ver mais de Jordan Barreira. O Montoro ainda segue lesionado, em breve deve retornar, mas ainda segue lesionado para esse confronto. E eu acredito que o titular desse jogo para a ponta direita deve ser o Santi Rodrigues. Correia
tem uma chance de começar jogando esse jogo, armando o time do Botafogo como um camisa 10, mas o Savarino está de volta. O Savarino será relacionado para esse confronto, então vai ficar uma escolha do David Ancelotti, se ele vai manter o Corrêa, como foi no último jogo contra o Ceará, que o Botafogo venceu, ou se ele retornará o Savarino para o time titular, e aí o Corrêa retorna para o banco. O Savarino é presença confirmada para esse jogo, com certeza ele estará à disposição. Na ponta esquerda, o Jefinho deve jogar como titular, marcou gol no último jogo, o Matheus Martins está lesionado, infelizmente. Tem o Arthur também que pode jogar, e aí se o Arthur for jogar como titular, inverte, né? O Arthur vai para a direita e o Santos vai para a esquerda, então existe essa pequena troca, né? Caso quem vai jogar. Mas eu acho que ele vai de Jefinho e Santos Rodrigues, e no ataque o Arthur Cabral também está de volta, voltou a treinar com a mão imobilizada, né? Ele que sentiu um problema na mão no jogo contra o Flamengo, foi substituído ainda bem no início do segundo tempo. E agora ele já retornou aos treinos e deve jogar sim essa partida diante do Santos. O Cris Ramos fez gol, fez uma boa atuação contra o Ceará, então com certeza existe uma dúvida na cabeça do David Ancelotti sobre quem ele inicia. Ele tem o Arthur Cabral como titular, o Arthur Cabral só não jogou o jogo contra o Ceará porque estava machucado, mas o Cris Ramos fez gol, foi bem. Será que ele vai dar novamente uma oportunidade para o Cris Ramos iniciar essa partida como titular e fazer a diferença para o Botafogo? Então esses são os retornos que o Botafogo tem. Vale a gente ressaltar que o Danilo, volante, já está treinando também com bola, e em breve o Danilo deve estar entre os relacionados do Botafogo. Daqui a 1 ou 2 rodadas pode ser que o Danilo esteja à disposição do Botafogo, que é um jogador extremamente importante, né? O Danilo é um volante de uma qualidade técnica absurda, que ele jogando o seu melhor, com ritmo de jogo, jogando com o time encaixado também, o Danilo pode sim voltar a ser um dos melhores volantes do futebol brasileiro, porque qualidade ele tem para isso. Em breve deve retornar ao Botafogo. Então é o Botafogo se encorpando para essa reta final de Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem que fazer uma campanha muito boa para conseguir chegar ali pelo menos entre os 4 primeiros colocados e conseguir uma vaga direta na Libertadores da América. É claro, pode abrir um G5 ainda, né, em vagas diretas, dependendo se o Flamengo ou o Palmeiras forem campeões da Libertadores da América. Mas é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí embaixo qual seria o seu time ideal com todas essas voltas que o Botafogo deve ter para esse confronto. Barreiro eu coloquei aqui como opção, mas o Botafogo não vai jogar com 12 não, é com 11, tá, cara? E é isso. Gostaram do vídeo? Eu fico nessa. Abração do Francisco, é nóis. Fui!